Boa noite, meus queridos. Estamos juntos de novo para adorar o Senhor, para prestar o culto que só a Ele é devido. Feche os seus olhos, vamos orar invocando o Deus Todo-Poderoso. Deus, bendito Deus, graças te damos, porque o Senhor nos atraiu, nos ajuntou para si mesmo, para que nós prestássemos ao Senhor o culto que te é devido. Rogamos que o Senhor nos aceite as nossas vidas pela mediação de Cristo Jesus, e então aceite o nosso culto, a nossa adoração, que todas as partes o Senhor use para nos avivar a memória a tua palavra, para nos mover a andar conforme o Senhor mesmo ordena. Dá-nos viver assim. Receba o nosso culto, nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, escreve assim. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a razão de estarmos aqui, porque Deus é a nossa única esperança, Deus é o nosso único sustento e refúgio, e por isso, é isso que devemos externar, cantar, exaltar o nome do Senhor, assim. Nós vamos entoar o hino Vencendo Vem Jesus, no Inário Novo Cântico, é o de número 147, para louvarmos o Deus em quem confiamos. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, desde lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos buscam por fazer-nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus.
Vamos exaltar esse Deus que esperamos que volte vencendo ao nosso favor. O nosso irmão Samuel vai nos dirigir a Deus nesta oração. Oremos. Graças damos, Pai, ao Senhor, pois o Senhor é o único digno de honra e glória. E mais uma vez, Pai amado, estamos diante de Ti, Pai, para Te adorar, Pai amado, para Te louvar, render ao Senhor, Pai amado, toda a glória, Pai, pois só o Senhor é digno, Pai amado. Agradecemos, pois o Senhor tem nos sustentado até aqui e mais uma vez nos traz esta oportunidade de podermos, como igreja, nos reunirmos, mesmo à distância, podendo assim, Pai amado, prestar-te culto, Pai. Que o Senhor abençoe cada ato desse culto, que o Senhor esteja presente, abençoando, falando em cada momento, Pai amado. Que a sua vontade se cumpra nessa noite, em nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Ainda no capítulo 17 do livro do profeta Isaías, nos versículos 5 e 6, nós lemos assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Confiar em si mesmo, na própria força, sabedoria, resistência, é lançar-se na perdição. Afastar-se de Deus e achar que está tudo muito bem é um engano terrível. É hora de nos examinarmos. Como temos vivido neste mundo? Guiados pelos nossos próprios desejos? Ou confiados no Senhor, dando ouvidos à sua voz, às suas ordens? É hora de confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus, clamando por graça, perdão e restauração. Feche os seus olhos. Deus bendito, sabemos das nossas faltas, dos nossos pecados, das vezes que preferimos seguir os nossos próprios desejos e vontades, nossos pensamentos, e nos afastamos do Senhor. Não demos ouvidos às tuas ordens, aos teus conselhos, aos teus mandamentos e transgredimos. Perdoa-nos, Senhor. Não só nós sabemos, mas o Senhor bem sabe. Nos atrevemos a falar contigo, confiados em Cristo Jesus, que já fez o pagamento, dando a sua vida, derramando o seu sangue na morte, como pagamento dos nossos pecados. Mas nós queremos que o Senhor, dia a dia, incline a nossa vontade mais e mais, para conformá-la à tua própria, Senhor, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Faz isto, nós precisamos e clamamos, imploramos por graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós louvaremos também o Senhor com o hino Segurança e Alegria. No Inário Novo Cântico é o hino de número 144, onde nós falamos esta segurança de Cristo Jesus, que deve ser a nossa firmeza, como diz o hino.
Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Deus amado, o Senhor é o nosso sustento, o nosso alento. O Senhor é o único que dá uma direção certa e segura. A Ti recorremos nesses tempos de angústia. Rogamos que o Senhor não nos deixe abalar a fé, não nos deixe vacilar da confiança e da esperança nesses tempos difíceis, em termos de saúde, de economia, em termos de calor humano. Agora, Senhor, nos lembramos dos pequenos, do Israel que está melhorando, mas ainda carece muitos cuidados, e nós pedimos que o Senhor intervenha na sua saúde. E também na Luana, rogamos que o Senhor cuide dela, que ela se recupere desses problemas respiratórios que está passando. Intervenha na sua saúde. Se for da tua vontade, providencie, Senhor, um tratamento correto de um médico prestativo. Faz isto, nós clamamos por tua graça e teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Também louvaremos ao Senhor com cânticos junto com a equipe de louvor. Graça e paz, irmãos. Nós estamos reunidos, não presencialmente como gostaríamos, mas o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos
virtualmente, e nós temos esse privilégio de louvarmos e adorarmos juntos ao nosso Deus. Que nós possamos adorá-lo, exaltá-lo por toda a nossa vida, não só nesse momento, mas em todo o tempo que nós adoremos ao nosso Deus. O amor de Deus é tão imenso que um dia Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. E Jesus é a água viva que sacia a nossa sede. Louvemos a Deus por isso. Quero
beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania sobre tudo e sobre todos, Pai. Reconhecemos que somos pequenos diante de ti, reconhecemos, ó Deus, que não somos dignos de estar na tua presença, mas te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio. Te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar, porque um dia o Senhor saciou a nossa sede em Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue nos falando pelo teu Espírito, ó Deus, e nesse momento, ó Pai, que o teu servo seja usado por ti para expor a tua palavra e que ela faça diferença nas nossas vidas, que ela nos transforme, nos faça mais parecidos com Jesus Cristo. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a Bíblia no Salmo 1 para a nossa meditação desta noite. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vivemos num mundo que celebra os especialistas. Procuramos especialistas para tudo. E não digo especialidades médicas ou coisas desse tipo. Especialistas ditam o que é certo no comportamento, quer dizer, como viver, o que ouvir, onde ir, o que vestir, o que fazer. São especialistas que ditam o que é certo no saber, não só na educação formal, mas até na educação informal dentro de casa, ainda ditam qual deve ser a educação dos pais. E não é de se estranhar que encontramos especialistas tentando ditar o que você deve crer, ou o que é mais comum nos nossos dias, conclamando a incredulidade. Pior fica com uma alternância de especialistas, ou alternância de corrente de pensamento, corrente de ensino a cada tempo. Pior ainda, e isso vemos claramente nesse tempo de pandemia, quando se levantam vários especialistas falando coisas opostas. O que fazer, então? O que seguir? Como viver? Como avaliar? O Salmo 1, que é, junto com o Salmo de número 2, a introdução de todo o saltério sagrado, ele faz um contraste com o ímpio e o justo. Na primeira estrofe, ele apresenta o justo em contraste com o ímpio, em seu procedimento. Na segunda estrofe, apresenta o ímpio em contraste com o justo na sua vida presente e futura. Nós olhamos para este salmo e vemos a vida do justo no mundo ímpio. Esse é o tema para olharmos hoje, que é a nossa vida. A vida daquele que é justificado neste mundo que ainda jaz no maligno. A primeira coisa que aprendemos nos 2 primeiros versos é que a vida do justo se fundamenta na palavra. O salmo, que apresenta a felicidade verdadeira, a bem-aventurança, mostra que o justo não ouve o conselho de quem não teme a Deus. Ímpio é aquele que não tem temor do Senhor, faz as coisas e não considera que deverá prestar contas delas. Por isso, seus conselhos não têm o temor do Senhor. Por isso, feliz é quem não anda no conselho dos ímpios. Este é o justo. O ímpio talvez dê um conselho que parece querer o seu bem, mas quando ele não pondera Deus a quem prestamos conta, ele não pondera que aquele conselho vai te levar à ruína, porque te coloca em oposição, em rebelião contra Deus. O justo não ouve o conselho de quem não teme a Deus. O justo também não segue o exemplo de quem vive no pecado. Não se detém no caminho dos pecadores, é o bem-aventurado. Ele não vai seguir este exemplo daqueles que
você olha e já vê o pecado sendo cometido, pensado, falado. O justo também não participa de grupo que se levanta para destruir outra pessoa, seja destruir o próximo fisicamente, seja destruir o próximo moralmente, seja destruir o próximo espiritualmente. Então ele não se assenta da roda dos escarnecedores. Há aqui uma gradação de como o pecado vai tomando conta. Conselhos que não pensam em Deus, já práticas que são erradas, e por fim a decisão de argumentar em favor de destruir a imagem de alguém. Mas veja, não basta tirar práticas erradas, dizer não às práticas vãs. O justo, sim, tem prazer e medita da palavra de Deus. Aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, é especialista em todas as áreas, particularmente especialista no homem que criou a sua própria imagem. Por isso, dia e noite medita nela e tem o prazer. Ela é o relato daquilo que agrada a Deus, daquilo que corresponde à vida do homem para o qual ele foi criado. Ela mostra o pecado que Deus condena e ela aponta a edificação, a salvação da vida, a construção de uma vida segura, feliz, bem-aventurada, a vida pessoal e também até o cuidado com a vida do próximo. Por isso, a vida do justo nesse mundo ímpio, ela se firma, se fundamenta na palavra de Deus. Dia e noite, medita nela e tem prazer na voz do Senhor. Mas o Salmo prossegue, mostrando que nisto a vida do justo apresenta estabilidade. O justo aqui é comparado a uma árvore firme pela raiz. É uma árvore plantada. Mas ele prossegue, a árvore é plantada junto à corrente de águas, então ela está sempre nutrida. Mesmo em tempos de seca, ela está ali com as suas raízes recebendo a água que não vem da chuva e por isso tira da terra os seus nutrientes. Mesmo que aquele rio se seque nos tempos difíceis, como fez o paralelo do profeta Jeremias no capítulo 17, quando a seca, o deserto toma conta, mas ela ainda pega a umidade nas regiões mais profundas da terra com sua raiz. Ela está sempre nutrida, mesmo em tempos de seca. A árvore que dá fruto, ou seja, a árvore que faz aquilo para a qual se presta. A árvore que dá o fruto que corresponde a ela, para o qual Deus criou. E nisto, ela mostra a sua exuberância. A sua folhagem não murcha. Isto é o justo, sempre se alimentando da palavra de Deus, frutificando em toda boa obra, não mercadejando seus princípios, seus valores, a retidão e a santidade, de acordo com as circunstâncias. Em tempos difíceis, usa de subterfúgios, meios ilícitos para se sustentar. Não. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Assim, ele é um referencial de vida, mesmo nos tempos difíceis. O contraste justo e ímpio
é gritante. O verso 4 já começa com essa oposição. Os ímpios não são assim. O justo é árvore. O ímpio é como a palha. O justo é como árvore plantada. O ímpio é como palha solta. A árvore dá fruto, não murcha. A palha, o vento dispersa. Ela não tem nenhum proveito. Ela não traz nada de benefício para a vida plena com Deus. A vida do justo, ela se firma na palavra e por isso ela se mantém estável. A palavra de Deus não vai mudando nos tempos, ela não vai se alternando em pensamentos, ela não muda o que Deus disse. Ninguém pode alterar, tirar nada ou acrescentar coisa alguma à sua palavra, sob pena de receber os flagelos que Deus anuncia. Por isso a vida do justo apresenta estabilidade. Mas os versos finais trazem ainda mais uma lição para a vida do justo nesse mundo ímpio. A vida do justo segue, perdura para a eternidade. Ao pecador perverso, ao ímpio, está reservado o juízo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele será banido da presença abençoadora de Deus. Ele não vai estar na congregação dos justos. Enquanto o justo está ali congregado, reunido, recolhido para viver perante Deus, para viver diante da face do Salvador, de ver a terra renovada, os céus renovados, ver o seu próprio corpo ser transformado em um incorruptível. Mas o caminho do justo perecerá. O justo segue para a perdição. Ainda que ofereça aparentemente um maior prazer à sua vida, mas é um engano, um prazer momentâneo, fugaz, quando chega a ser um momento de prazer e de alegria. Não, ele não traz estabilidade. É algo breve, que não perdura. O caminho do justo, não. Este, diz a palavra, o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é um caminho de intimidade. A palavra conhecer, que encontramos aqui no Antigo Testamento e que acabou seguindo esse mesmo pensamento cultural até o Novo Testamento, fala de uma relação de muita proximidade, de intimidade. A mesma relação que também encontramos quando o marido conhece a sua esposa no leito do seu lar. Deus conhece, Deus acompanha, Deus está junto do caminho dos justos. Ele conhece, Ele aprova, Ele participa do caminho do justo. Por isso, é um caminho que não é só para a vida do presente, nas lutas, mas a vida do gozo eterno, no novo céu e nova terra. A vida que vai além da morte. A ponto do apóstolo Paulo escrever: para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. É quando estarei com Deus, estarei com meu Salvador. Mas, diz ele, se ainda estou aqui,
é por causa do plano de Deus, de tornar isso conhecido, a salvação de outros. Então, meus queridos, o que fazer neste mundo de tantos conselheiros, tantos especialistas e tão díspares as suas opiniões? Primeiro, não dar ouvidos a conselhos, ensinos, exemplos de quem não tem o temor do Senhor, mas em oposição, firmar-se na palavra, avaliar o que vemos, o que ouvimos e fazer aquilo que a palavra nos coloca, onde há segurança. E nisto, segunda coisa a ser feita, não se desviar pelas circunstâncias, está ali plantado junto a águas, firmado na palavra, sempre seguir aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nos ensina, aplicá-la na nossa vida, ou seja, dar o fruto, frutificar, mostrar na nossa vida aquilo que aprendemos. E nisto, não esquecer jamais que a melhor coisa que existe é andar lado a lado com Deus. Andar aprovado por Ele. Mesmo que as pessoas nos olhem com desdém e até façam piadas com a nossa vida, Deus está junto de nós, agora, no meio deste mundo turbulento, mas com Ele nós estaremos para sempre na eternidade. Que nós vivamos a vida feliz, bem-aventurada do justo. Oremos, meus queridos. Pai, graças te damos, porque o Senhor nos deu a fé que precisávamos, nos fez conhecer a salvação que o Senhor nos dá gratuitamente através do pagamento do teu Filho em nosso favor, da morte de Jesus Cristo em nosso lugar, para termos uma nova vida. Por isso, Deus, não nos deixe ser enredados por este mundo de novo. Nos faça andar na retidão, na pureza, na santidade, na estabilidade e tranquilidade da Tua palavra. O Senhor que nos justificou, firme os nossos pés no caminho da justiça, para nossa alegria, para nosso deleite, para que o Teu nome seja glorificado por nós, por aqueles que nos rodeiam, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, a firmeza do Espírito Santo esteja com todos vós, filhos de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus queridos, tenham uma boa semana, que vocês se firmem em andar nesses dias na palavra de Deus. É a nossa alegria e segurança. Amém.